Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo, que ótimo! Sou a professora Oscileia Freitas e estou aqui para ministrar mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela terá dois momentos. O primeiro momento será de história e no segundo momento será a produção de textos, tá? Só que antes de nós entrarmos na nossa aula, nós vamos primeiro fazer a nossa chamadinha. Vamos lá assistir a chamadinha? Vamos lá! 1, 2, 3, palavrinhas! Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo. Muito bem, com a nossa chamadinha realizada, agora nós vamos à aula do primeiro momento, que é a aula de história, com o assunto Os Primeiros Povos Nômades. Nós vamos precisar do livro de história, você vai colocar da página 44, nós iremos trabalhar da página 44 a 48. E também iremos precisar do caderno de escrever. Tá bom, meus amores? Nós vamos falar sobre os primeiros povos nômades. Vamos lá, observe bem essa imagem aqui. Os povos nômades no Brasil, tá? Olha, não se fixavam num único local. Por que eles não se fixavam num único local? Porque, como o nome já diz, eles eram nômades, tá? Então, no início, os homens da pré-história, eles dependiam exclusivamente do que encontravam na natureza para sobreviver. E sempre que o alimento deles acabava, eles se deslocavam para outra região em busca de comida. Por isso que eles eram chamados de nômades, tá? Eles não paravam em um único lugar. Vamos ver aqui sobre a vegetação deles. Olha só. A vegetação nessa época era predominante, tá? Ela era campo, caatinga e cerrado. O clima lá era bastante frio e seco. Ou seja, a vegetação de lá naquela época, ela não era igual hoje, não tinha muito verde, não tinha muita floresta, tá? Ela era uma vegetação seca, era mais campo, tá? Era mais campo e cerrado, certo? E o clima de lá era muito frio e seco, certo? Vamos falar sobre os animais. E os animais daquela época, como eram? Os animais daquela época eram todos gigantes. Todos gigantes. Animais que habitavam no Brasil eram mastodonte, tatu gigante, preguiça gigante e outros animais, mas todos gigantes. Olha só, já vai ficar bem aqui. Observa bem aqui a preguiça gigante, o tatu gigante e o mastodonte aqui embaixo, certo? E naquele tempo, esses animais, mesmo por eles ser grandão, eles já eram procurados pelo homem para servir de alimentos. Mas o que fez mudar essa espécie foi a grande seca. Eles não se acostumaram com a seca daqui do Brasil e eles foram desaparecendo, foram ficando extintos, tá? Vamos falar agora sobre a moradia deles, olha só. Bem aqui, observa bem. A moradia dos povos nômades eram tendas feitas com madeiras, cobertas de pele de animais e cavernas que eles usavam como abrigo temporário. Por que abrigo temporário? Porque eles, como eu falei para vocês, eles não paravam em um só lugar, tá? Eles viviam mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Então, olha só, os abrigos dele. Aqui nós temos a tenda, feita de madeira com pele de animais. E aqui nós temos
as cavernas, tá? Esses eram os abrigos dos povos nômades. Vamos lá, que os instrumentos, as ferramentas que eles usavam, eram todas eles que faziam. Eram todas confeccionadas por eles mesmos e elas eram feitas com pedras e madeira. Eles usavam esses instrumentos para cortar, raspar e bater, certo? Observe bem os instrumentos deles. Muito bem. Aqui, fica bem aqui, pinturas rupestres. O que são as pinturas rupestres? Pinturas rupestres são aquelas pinturas feitas com tinta, obtida pela mistura. Essa tinta deles ela era obtida pela mistura do dióxido de ferro, cera de ouvido, isso mesmo, cera de ouvido, e colocava mais outra substância. Então, eles usavam essas pinturas, eles faziam, olha, na parede, desenhavam animais, pessoas, olha só, tá? Então, eles faziam essa pintura e eles usavam essa pintura como uma espécie de mágica. Para eles era uma mágica ou um ato religioso, tá? Eles utilizavam essa pintura para quê? Para que o alimento ele não viesse faltar quando eles saíssem para caçar e para pescar, tá? Então, eles desenhavam objetos, pessoas, animais, com esse objetivo. Toda vez que eles iam caçar, eles faziam o desenho lá como se fosse uma espécie de mágica ou de um ato religioso, certo? Para que não viesse faltar os alimentos dele. E assim dava certo, olha só, eles saíram para caçar e estão trazendo vários alimentos, olha só. Fizeram uma ótima caçada, estão trazendo bastante alimentos, tá? E aqui, vamos lá. Aqui, vou ficar bem aqui. Nós temos aqui o domínio do fogo, a domesticação de animais e o cultivo da agricultura. Esse povo nômade, com o tempo, eles foram aprendendo a dominar o fogo, certo? Eles foram aprendendo a dominar o fogo. E com esse domínio do fogo, o que aconteceu? Olha só, com o domínio do fogo, começou a surgir a domesticação, tá? Veio, olha só, o domínio do fogo, a domesticação dos animais e a cultivação da agricultura, certo? Então, com isso, esses povos eles já não precisavam mais ficar mudando de lugar sempre que a comida acabasse. Dessa forma, eles passaram a ser chamados de povos sedentários. Então, eles passam a se fixar em um local e a cultivar a agricultura, a pecuária, tá? E dessa maneira foram surgindo pequenos povoados, com diferentes tipos de construções e uma outra maneira de se organizar. Já foram ficando mais civilizados e assim começa a surgir as divisões de trabalho, as hierarquias e as novas formas de se tomar decisão, certo? E nós vamos falar aqui sobre os sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São os locais que são encontrados vestígios desse povo antigo. No Brasil, tem vários parques arqueológicos, mas eu trouxe 2 para me citar como exemplo, que foi o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, essa é a primeira que vocês estão vendo, e a Pedra Pintada, que fica na Vila Colonial dos Cocais, tá? Que é essa segunda aqui. Esses locais aqui é uma espécie de museu, é como uma espécie de museu. Nele você vai encontrar, tá? Vestígio desse povo antigo, certo? Entenderam, meus amores? Então agora nós vamos lá na nossa atividade. Olha o tamanho desta preguiça gigantesca. Muito bem, no seu livro aí, você vai ler o texto e depois você vai ler um texto, tá? Vou dizer para vocês qual é o texto. Leia o texto e depois desenhe como você imagina que era a fauna e a flora do território brasileiro na época dos primeiros povos de que se tem notícia, certo? A fauna são os animais e a flora é a vegetação, ok? Ainda continuando da primeira questão, olha só, o texto que você vai ler. Leia o texto Toca Pré-Histórica de Preguiças Gigantes. E depois você vai desenhar como você imagina que era a fauna e a flora do território brasileiro, na época dos primeiros povos de que se tem notícias, ok? Nós temos aqui um outro texto. Vamos começar a ler ele aqui para a gente entender um pedacinho. Explorar essas paleotocas não foi nada fácil. Antes mesmo de
a aventura começar, os pesquisadores precisaram segurar a ansiedade para entrar na caverna, pois era preciso avaliar o risco de desabamento das casas próximas ao túneis. Henrique contou que essa foi uma das paleotocas mais perigosas que já visitou. Para sua exploração, foi necessário instalar um exaustor, que é uma espécie de ventilador grande, na entrada, ligado a um longo duto de plástico que ia para dentro da toca e servia para purificar o ar lá dentro. Tínhamos medo do desabamento de teto e das paredes instáveis, lembra o geólogo. Aqui embaixo, continuando, mas o risco valeu a pena. A descoberta mostrou aos pesquisadores que as preguiças gigantes provavelmente viviam em grupos, já que teriam sido impossível que apenas um animal cavasse túneis tão elaborados, certo? Então, essa notícia foi tirada da Revista Ciências Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, Instituto Ciências Hoje, de 2013. Tá? Esse texto ele se encontra no seu livro, você vai ler com cuidado, com bastante atenção, para a gente poder resolver as nossas atividades. Vamos lá aqui na próxima. Muito bem. A segunda, você vai explicar o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo, foram ficando extintos, tá? Desaparecendo. A terceira, pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois, colhe em seu caderno, escrevendo o nome de cada instrumento pesquisado. Tá? Esses instrumentos rudimentares são os instrumentos que os povos nômades faziam, certo? Então, você vai pesquisar, colar no seu caderno e você vai escrever o nome, tá? Escrevendo o nomezinho. Achou um machado? Vai anotar lá o nomezinho, machado. Achou um facão? Anota o nome facão, tá? Vamos lá na próxima, a quarta questão. Você vai marcar com um X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. Nós temos 2 quadros aqui, vamos lá. Está dizendo, fixavam-se num único local. Utilizavam cavernas como abrigo temporários. Você vai marcar o X onde está dizendo a resposta certa, tá? Fixavam-se num único local. Utilizavam cavernas como abrigo temporários. Eles não construíam tendas com madeira e cobertas de pele de animais. Eles alimentavam-se da coleta de frutos. Eles caçavam animais para se alimentar. Você vai marcar o X na resposta certa, ok? Agora nós vamos para a quinta questão. Pesquise e responda as questões abaixo em seu caderno. Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? Você vai pesquisar para responder, tá? A B. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa, você vai pesquisar e responder no seu caderno. Tá bom, meus amores? Muito bem. E agora vamos ao segundo momento da nossa aula, que é falando sobre produção de textos. Vamos estar trabalhando um assunto chamado infográfico. É um gênero textual chamado infográfico, tá? Vamos pegar o livro Produção de Texto, vamos estar trabalhando a página 9 e 10. Vocês sabem o que é infográfico, crianças? Infográficos são textos visuais explicativos e informativos, tá? Só que eles passam as informações através de imagens, de sons, de gráficos, tá? Por exemplo, eu tenho um aqui, olha só aqui ao lado. Esse aqui é um infográfico. Esse infográfico aqui tá passando uma informação de quê? Olha bem, passando a informação de um restaurante. Tá falando que nesse restaurante tem salada, tá? Tem comida, tem sobremesa, tem chopp, tem café, está falando, está passando informações. Aqui, ó, tem o texto e tem o desenho, a imagem, né? Vamos ver um outro aqui modelo. Olha só, aqui esse infográfico aqui da Coca-Cola. Olha só, esse infográfico aqui da Coca-Cola está mostrando Coca-Cola no Brasil, está mostrando informações sobre ela, dizendo que a Coca-Cola tem 74 anos no Brasil, que ela tem 69 mil funcionários, tá? Então, olha só, o infográfico ele pode ser uma tabela, uma imagem,
um gráfico, um mapa ou mesmo textos explicativos sobre algo que se deseja informar. O uso desse recurso ele se tornou popular no meio jornalístico e, por ele ser tão dinâmico, ele traz informações de maneira simples, rápida e prática. O seu uso ele expandiu-se como ferramenta de aprendizagem e informação. Então, o infográfico ele virou um gênero, ele é um gênero textual onde a informação é passada de uma forma bem clara, de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil de se compreender, porque ele passa a informação através da imagem e do texto. Olha esse outro infográfico aqui. Esse infográfico aqui está falando sobre amar e respeitar, certo? Aqui, ó, se amar é não ficar calada. Aí aqui está falando sobre o respeito, sobre você se amar, tá? Percepções sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil. Esse infográfico ele está passando informações sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil. Está passando informações através da imagem e de textos, certo? Olha esse outro infográfico aqui. Está passando informação de quê? De um salão de beleza. Está passando informações que nesse salão de beleza tem massagista, tem manicure, tem cabeleireira, né? Muito bem. Agora, nós vamos ver um infográfico que vai ser o tema do nosso assunto de hoje, certo? Reciclagem e coleta seletiva. Nosso tema que nós iremos trabalhar é esse, reciclagem e coleta seletiva. Então, o infográfico ilustrado a seguir, ele traz informações sobre a coleta seletiva. Os textos explicativos, eles foram todos expostos em balões coloridos, a fim de chamar mais a atenção nossa. Vamos ler aqui, olha só. Esse é o infográfico sobre a coleta seletiva. Nele traz as lixeiras, cada lixeira com sua cor, certo? Na marrom está dizendo assim, no Brasil 98% das latinhas são recicladas. A informação que a verde traz é dizendo assim, a maior parte do que jogamos fora vale muito, cerca de 8 milhões de reais por ano. A vermelha está trazendo essa informação aqui. 766 das cidades contam com coleta seletiva, mas 18% do que é coletado não pode ser reciclado. A amarela está trazendo outra informação. 98% de um produto eletrônico pode ser reaproveitado. E a verde está trazendo essa informação. A verde não, a azul. O balão é verde, a lixeira é azul. Papel e papelão são os materiais mais coletados, tá? Então, esse infográfico aqui sobre reciclagem e coleta seletiva está trazendo informações para a gente através de quê? Da imagem e do texto. Então, agora nós vamos observar bem esse infográfico lá para a gente fazer nossa atividade. Veja novamente o infográfico da página anterior e responda as perguntas. Letra A. Que tipo de informação o infográfico traz? Na letra B, em sua opinião, essa informação interessa a quem? Você vai responder. Tudo é resposta pessoal. A C, você acredita que as informações divulgadas sejam relevantes para o público? Justifique sua resposta. A D, analisando as informações do infográfico, escreva abaixo a que mais chamou a sua atenção. A E, você vai observar as cores das lixeiras, tá? Então, com base nas cores da coleta seletiva, pesquise e escreva o tipo de material correspondente a cada lixeira. Você vai pesquisar e vai escrever. Qual é o material que a gente põe na lixeira azul? Qual é o material que a gente põe na lixeira amarela? Qual é o material que a gente põe na lixeira vermelha? Qual é o material que a gente põe na lixeira verde? Certo? Vai pesquisar e escrever. A número 2. Escolha um tema que seja de seu interesse e pesquise sobre ele para produzir o seu próprio infográfico. Siga as instruções abaixo, tá? Você vai seguir as instruções para produzir. Tem as instruções aqui embaixo, olha só. Coloque as informações que você achou mais relevantes. Primeira instrução, coloque as informações que você achou mais relevantes. Segunda, escolha o tipo de infográfico mais adequado para o tema de sua pesquisa. Pode ser um mapa, uma imagem, uma tabela, um gráfico ou ilustrações com informações em textos escritos, tá? Você vai escolher o tipo de infográfico.
Feita a sua escolha, agora você vai fazer o seu infográfico nesse espaço aqui do seu livro, certo? Você vai pegar o seu livro agora e vai fazer um infográfico. Faz um colorido nele, não se esqueça que ele tem que estar colorido, tem que ter imagem e tem que ter texto também, tá bom? Faça o seu infográfico bem caprichado, faça suas atividades, mandem pra tia. A nossa aula é só essa por hoje, tá bom, meus amores? Caprichem na atividade de vocês e, estou aguardando as fotos. Mandem as atividades pra tia. Beijo, crianças. Até a próxima aula. Tchau, tchau.